Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui novamente nossas aulas online, devagarzinho, até a gente chegar lá, beleza? Olha só, hoje nós vamos pegar o nosso módulo 1, página 50, ó, página 50, dá para ver? Módulo 1, Reformas Protestantes, beleza? Para a gente acabar com isso aqui. Nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui embaixo, vocês já devem ter percebido ela, né? E eu queria que vocês refletissem o que tem nessas imagens. O que ela representa? O que vocês pensam dessas imagens? 2 segundos, né? Beleza. Eu consigo identificar aí que são religiões. Religiões, mas é aula de religião? Não, aula de história. Mas o que história tem a ver com religião? Ou o que religião tem a ver com história? Antes da gente dar prosseguimento, eu quero que vocês pensem e, se puderem, se quiserem, anotem isso aqui no caderno de vocês aí, levem para a vida, porque é uma coisa que eu achei muito interessante, que eu li uma revista uma vez, minha esposa me mostrou, eu achei muito interessante. Olha só. Quem não conhece a própria história não sabe por que é como é. Portanto, não tem a liberdade de ser de outro modo. Quem, ao contrário, começa a compreender por que é de certo modo, começa também a descobrir a possibilidade de ser diferente. Quem escreveu isso foi um cara chamado Justo Gonzalez, num livro que fala sobre o retorno à história do cristianismo. Beleza? Eu vou deixar para vocês refletirem, não vou comentar, depois vocês pegam isso aí e dão uma refletida, beleza? Sim, falando de religião, né? Reforma protestante. Qual é a sua religião? Se você tem uma religião. Você sabe quem fundou a sua religião? Quais são os fundamentos da sua religião? O que a sua religião prega? O que ela defende? O que ela fala? Como é que ela é organizada? Quem é que comanda? Tem uma pessoa? Tem várias pessoas? Tem um centro, um núcleo de comando da sua igreja? É um homem? É uma mulher? Quem é que organiza a sua igreja? O que ela faz? E o mais importante, qual é o papel dela? Qual é o papel da sua religião na sociedade? Essas são perguntas que a gente precisa se fazer. Beleza? Vamos para um panorama, já que estamos falando de história, de um panorama medieval. Nós já falamos de história medieval, né? No início do ano. E se vocês bem lembram, aí, quem é que comandava a Europa, comandava tudo na época medieval? Era a igreja. Nessa imagem que nós temos aí, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Olha só, nós temos uma igreja católica, apostólica romana, e olha o tamanho desses braços aqui, ó, os braços dos meus sonhos, ó. Uma igreja poderosa, forte, e que comandava e controlava tudo. Por que ela controlava tudo? Se vocês se lembram, o que era o símbolo de poder na Idade Média? Não era dinheiro, porque não existia praticamente dinheiro rolando por ali. Era terra. A igreja era detentora, ou seja, era dona de várias terras, da maior parte das terras ali da Europa. E ela comandava tudo. Todo mundo tinha muito respeito pela igreja. O que a igreja dizia era lei. Se a igreja dissesse, a partir de hoje, as pessoas vão ter que sair do trabalho 3 horas da tarde para casa dormir, as pessoas iam para a igreja. Do contrário, elas podiam até, como a gente já falou isso ano passado, já falou esse ano já, as pessoas que desobedeciam às regras da igreja poderiam até ser mortas, presas, torturadas e mortas, beleza? Então nós temos então aí a igreja como controladora, dona de praticamente tudo. Temos também, nós falamos sobre isso quando falamos de renascimento, o teocentrismo, que é Deus no centro, né? Teo é Deus, centrismo vem de centro, ou centro vem de centrismo, Deus no centro. Só que aqui a gente difere um pouquinho, porque não é exatamente Deus no centro, é a igreja. A igreja, como se dizia, é representante de Deus na terra,
era então, tudo era voltado para a religião, tudo era explicado religiosamente, tudo que fosse fora da igreja estaria errado. Sim, ainda nesse panorama nós temos aí um clero infiel. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque a gente causa muita confusão quando a gente fala de reforma protestante, porque a gente vai falar de uma igreja podre, de uma igreja que estava fazendo muita coisa errada, e era a igreja católica. Mas aí hoje aí as pessoas se utilizam disso para dizer, tá vendo a igreja? Só que olha só, nessa época, como já falei para vocês, a igreja era poderosa, era rica, tinha muita terra, conseguia dominar tudo. Então, as pessoas que iam se tornar membros da igreja, padres, papas, cardeais, eles não tinham boas intenções nessa época. Por que eles entravam então na igreja? Por conta das riquezas da igreja. Eles não podiam sair distribuindo nem nada, mas eles podiam usufruir, usar as riquezas da igreja. Então era uma galera, um clero infiel que adentrava a igreja por causa dessas riquezas. Com tudo isso aí, nós tivemos o quê? Uma insatisfação do povo. O povo ficou retado e até mesmo alguns membros do clero ficaram insatisfeitos com isso, com a igreja. Por quê? Por conta do clero errado, por conta da igreja que dominava tudo e não dava liberdade para as pessoas. Então, essa insatisfação promoveram algumas rupturas chamadas de reformas. Eu coloquei reformas protestantes do século XVI porque é o que a gente vai estudar. Mas bem antes disso já houveram algumas tentativas de reforma. Então, inicialmente, a igreja tentou se reformar internamente. Através, nós vamos falar de dois caras aí que tentaram fazer isso internamente. Tá abrindo ali o slide 7. Vamos. Você quer que eu coloque onde? Coloca aí mesmo, no pé da cama. É só isso mesmo? É. Cadê o slide? Vou pro slide 8. No slide 8 nós... Não, vou voltar lá no 7. Não está aqui, mas olha só. Nesse slide 7, nós teríamos aqui a imagem de um cara chamado John Wycliffe. Quem era esse John Wycliffe? Ele viveu na Inglaterra e ele questionou o poder da igreja. Tem umas anotações aqui que eu fiz. Ele censurou os tributos, ele censurou o poder dos papas, ele condenava a riqueza do clero, condenava as indulgências, que a gente vai ver na frente o que é, condenava o culto aos santos, às imagens e as relíquias. Eita, que foi difícil. E ele traduziu a Bíblia para o idioma inglês, porque até então a Bíblia era no idioma original, era hebraico, grego, e as pessoas não entendiam isso. E a missa era rezada em latim. Então as pessoas não entendiam, iam para ali só para olhar, mas não entendiam nada. Beleza? E ele dizia que a Bíblia era a única e real e legítima fonte para o cristão. Por que isso? Porque a igreja dizia que era a Bíblia, que era a igreja, que eram as tradições que eram válidas para o cristão. Mas esse cara disse que era só a Bíblia. Beleza? Temos esse outro cara aí, Jan Hus, que viveu na Boêmia, a atual República Tcheca, que ele foi influenciado por essas ideias de John Wycliffe. E ele adotou a mesma postura desse cara aí, questionando tudo, e acabou traduzindo a Bíblia para o idioma tcheco, lá da República Tcheca. Beleza. Passou-se um tempinho e essas coisas sempre acontecendo, a igreja sempre agindo de forma errada. E nós temos esse cara aí, que é o que a gente vai prestar bastante atenção nele, que é chamado Martinho Lutero. Talvez você já tenha ouvido falar dele, né? Ele vivia na Alemanha entre 1483 e 1546. Ele viveu esse tempo aí. Depois de muito ler a Bíblia, principalmente o livro de Romanos, e questionar e pensar, e apoiado nas ideias desses dois caras que nós vimos ali, o Jan Hus e o John Wycliffe, ele chegou a questionar a igreja, porque a igreja fazia muita coisa errada. E ele pegou ali, ele viajou até Roma
que era onde estava o Papa. Todo católico tinha um sonho de viajar para Roma, onde estava o Papa. E lá foi Martinho Lutero. E quando ele chegou ali, o que ele viu? Eu vou indicar para vocês depois, vou disponibilizar um filme aí para vocês assistirem de Martinho Lutero. Ele viu ali em Roma os padres que não podiam se casar, não podiam ter relações sexuais, estavam indo para os bordéis. Muita gente agindo errado em nome da igreja. A cobrança de indulgências, que eram alguns tributos que a igreja cobrava e praticamente obrigava as pessoas a pagarem. E tinha um negócio bem interessante que eles faziam. No filme vocês vão ver, mas eles diziam o seguinte: toda vez que uma moeda cair no fundo da caixinha, uma alma sai do purgatório. A igreja dizia o seguinte: se você der um dinheiro para a igreja, sabe aquele parente seu que morreu, ele está lá no inferno, está lá no purgatório sofrendo. Então, se você der um dinheiro, quando o dinheiro cair na caixinha, esse seu parente vai para o céu. As pessoas acreditavam nisso porque a igreja elas acreditavam bastante na igreja. Martinho Lutero voltou para casa revoltado com tudo isso que ele viu. E ele escreveu 95 teses, 95 ideias, 95 questionamentos, questionando o poder da igreja e o poder do Papa. Ele dizia que o Papa não tinha poder para salvar nem para condenar ninguém. Ele dizia que o Papa não podia comandar que as pessoas fizessem doações para a igreja, tudo isso. E ele pegou essas ideias dele, foi lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e pregou isso lá. Isso gerou muita confusão. Ele foi convocado a abandonar essas ideias, a dizer que ele deixava para trás, mas ele não fez isso não. Beleza? Quais foram, então, as causas para essa reforma? Nós tivemos aí algumas causas. Vamos ver, por exemplo, a primeira, causa econômica. Tinha uma disputa aí, porque a igreja tinha muita terra, né? Nós vimos a formação dos estados nacionais, onde os estados estavam se fortalecendo e precisavam de terra. Então, os reis queriam tomar essas terras da igreja. A burguesia, que foi aquela camada que nasceu, né, das pessoas que faziam o comércio, elas não queriam pagar, além do dízimo, pagar impostos para a igreja, porque a igreja estava construindo aquela famosa abadia, a capela de São Pedro em Roma, e estava cobrando mais impostos. E esses burgueses não queriam pagar tantos impostos e ainda queriam ter liberdade para negociar, porque a igreja condenava o comércio. Tá ok? Tivemos também causas morais e religiosas, como eu já falei para vocês de uma delas, mas além do dízimo, a igreja cobrava esses impostos e alguns clérigos, isso aqui é moral e religioso, e alguns clérigos, ou seja, padres, cardeais, eles não queriam viver uma vida celibata, não queriam viver sem sexo. Eles não se casavam, mas viviam uma vida escandalosa, iam para os prostíbulos, iam atrás das prostitutas, atrás de mulheres e até de homens também. Eles tinham essas práticas que deixavam as pessoas bem chateadas com eles também. Tá ok? E também houve uma mudança de consciência e inovações técnicas. Lembrando lá do Renascimento, nós falamos dos pensadores humanistas, né? Que eles criticavam a igreja. Só que eles criticavam a igreja não para que a igreja fosse destruída, mas eles queriam reorganizar a igreja. Queria que a igreja pensasse diferente. A exemplo deles, nós temos Thomas Moros e Ernesto de Roterdã, que nós já falamos tanto em artes, vocês ouviram falar deles em artes, como em história na formação, na Renascimento. Aliado a isso aí também nós tivemos a imprensa de Gutenberg. Gutenberg ele fez aquela prensa lá para imprimir e acabou imprimindo a Bíblia. E as pessoas começaram a ter então acesso à Bíblia e começaram então a ler. Beleza? Essas foram as causas principais da Reforma Protestante. Quando nós vamos na igreja a gente aprende só as causas religiosas, mas tem todas essas causas aí. Beleza? Então, as reformas, nós chamamos de reformas porque não foi uma reforma só.
Reforma protestante, mas eles protestaram em vários lugares, várias pessoas, várias ideias diferentes. Por exemplo, rapidamente aqui, na Alemanha nós tivemos Martinho Lutero, aquele que nós já falamos dele. Ele questionou, dentre muitas coisas ali, tudo isso que nós vemos aí, ó, e ele elaborou essas doutrinas aí, essas coisas que nós vamos ver. Primeiro que a Igreja Católica dizia que você só alcançaria a salvação, só iria para o céu através da Igreja Católica. Martinho Lutero, ele disse que, amparado pela Bíblia, lá em Romanos, principalmente capítulo 5, que a salvação é pela fé. A pessoa não precisa estar aliada à Igreja Católica para ser salva, ela precisa ter fé. Então ele elaborou a doutrina da salvação pela fé. Ele também apoiou a criação de uma Igreja Nacional Independente de Roma. E quando Roma, então, tentou impor o catolicismo, nessa chamada Dieta de Speyer, ela disse que todo mundo tinha que ser católico. Os príncipes alemães protestaram contra isso. E por isso é que eles foram chamados de protestantes. Beleza? Essa foi a reforma na Alemanha, por alto assim. Já na França e na Suíça, nós temos um carinha aí que vocês devem saber, ouvir o nome dele com certeza, João Calvino. Assim, lá Martinho Lutero ele fundou a igreja luterana, que é uma igreja um pouco parecida com a católica. João Calvino fundou o presbiterianismo, a igreja presbiteriana. E o que é presbiteriana? Presbíteros são homens mais velhos, homens idosos que vão governar a igreja. A igreja católica é governada por uma pessoa, né, pelo Papa. E a igreja presbiteriana é governada por um conselho, algumas pessoas velhas, mais velhas. Tá? João Calvino ele radicalizou o pensamento de Lutero. Ele disse que não é somente pela fé, não é só ter fé, porque fé todo mundo tem. Ele radicalizou as ideias de Lutero dizendo sobre a doutrina da predestinação, que os homens eram salvos mediante a predestinação. Deus predestinou, ou seja, Deus escolheu antes da fundação do mundo quem é que iria ser salvo. Beleza? E a Igreja Católica ela condenava a acumulação de riquezas, os negócios, o comércio. A João Calvino e o presbiterianismo diz o seguinte: quando a pessoa enriquece e quando ela trabalha, isso é marca de que ela é predestinada, porque Deus está a abençoando com a riqueza, dando trabalho para ela. Isso deu um estalo na cabeça dos burgueses. Os burgueses falaram: puxa, é com essa religião que a gente tem que estar, porque essa religião apoia que a gente trabalhe e que a gente enriqueça. Tá ok? Essa então foi a reforma na Suíça e na França. Já na Inglaterra, nós tivemos Henrique VIII. Aqui é um caso particular. Ele fundou a igreja anglicana. Henrique VIII era rei lá na Inglaterra e era casado com Catarina de Aragão. E Catarina só dava filhas mulheres para ele. E vocês sabem que durante essa época aí era muito importante que um monarca tivesse um filho homem para que governasse no seu lugar. E Catarina, além de não dar filhos homens para esse rei Henrique VIII, ela parou de ter filhos. Ela teve um problema e parou de ter filhos. E Henrique VIII queria um filho homem. Ele tinha uma amante chamada Ana Bolena. A Catarina tinha uma filha chamada Mary. E ele tinha uma amante chamada Ana Bolena. Ele pediu ao Papa, então, para anular o casamento dele com Catarina de Aragão, dar um divórcio para ele se casar com outra mulher e tentar ter um filho homem. O Papa se negou, porque o Papa disse que o seguinte: não, isso aqui não rola, a Igreja Católica não apoia o divórcio. E bateu o pé firme até que Henrique VIII, ele, no ato de supremacia em 1531, ele se separou da Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana, de quem ele mesmo era o líder da igreja. E ele se casou com Ana Bolena, que era sua amante, e teve uma filha chamada Elizabeth. Beleza? Ele teve um filho que viveu acho que até os 12 anos, mas morreu. E aí, por ironia do destino, quem é que governou a Inglaterra depois de Henrique VIII? Elizabeth I, a rainha Elizabeth I.
ela governou a Inglaterra depois de Henrique VIII e foi uma rainha assim excelente. Beleza? Gente, esse é um panorama geral das reformas protestantes. Existem milhões de coisas ainda que vocês podem estudar, que a gente pode estudar, que a gente pode esmiuçar. De tudo que eu falei, tem muita coisa. Mas é o que a gente precisa saber hoje, beleza? Eu vou deixar umas atividades para vocês lá no portal. Vou dar tem um vídeo também que eu já enviei para vocês sobre como utilizar o portal, como editar, depois habilitar a edição e enviar. Vocês fazem essa atividade e mandem no portal, viu? Não manda no WhatsApp não, pelo amor de Deus, que meu celular não cabe mais nada.